peço que você, por favor, amado, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, na carta aos Efésios, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo 17. Vamos fazer um rápido comentário, dividir algo com os irmãos. Efésios capítulo 6, verso de número 13 até o verso 17. Você encontrou? Passagem muito conhecida, onde está escrito assim. Eu vou ler uma tradução de linguagem de hoje, tá bom? Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como um cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Deus amado, Pai todo-poderoso, Deus bendito, grandioso e santo. Mais uma vez, Pai, nós nos encontramos, Deus, aqui na Tua casa, neste lugar, no lugar que o Senhor preparou para que juntos nós pudéssemos louvar o Teu nome, que juntos nós pudéssemos adorar o Teu nome. E nós, Deus, podemos chamar este lugar de quartel-general do Senhor, que é o lugar onde nós nos armamos, o lugar onde nós nos preparamos, Deus, o lugar onde nós nos capacitamos, nos revestimos, Deus, para nós virmos, Deus, o mundo afora, Pai, para que nós possamos vencer, Deus, nessa batalha, Senhor, espiritual, nessa guerra espiritual que nós vivemos, para que nós possamos vencer os ataques do maligno e para que nós possamos avançar, Deus, sem recuar, sem retroceder, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. Pai, no nome de Jesus, alimenta, Deus, as nossas vidas, Deus, mais essa noite, Pai, eu te peço, Deus, nós nos colocamos, Deus, na Tua dependência, Pai, porque quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós sem a Tua presença, sem a Tua palavra e sem o Teu Espírito Santo? Pai, assim como a criança necessita, Deus, do alimento da sua mãe e do seu pai, Deus, também assim nós necessitamos, Deus, do Teu alimento, do alimento espiritual para as nossas vidas, que é a Tua palavra. Assim, Deus, como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos, Deus, esse maná, nós queremos, Deus, esse alimento nessa noite. Ministra, Deus, a cada vida, a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Eu já quero agradecer aos irmãos que puderam estar aqui ontem, louvando ao Senhor. Ontem nós estávamos na sede lá, no Jardim Gonçalves. Foi bênção lá também. Graças a Deus, né? Você ouviu falar no dia de tem de tudo? Tem dia que tem de tudo, né? Esses são os dias que Deus prepara para nós, são maravilhosos. A gente aprende muito. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço, louvo a Deus pelos irmãos que não olham para a pessoa, mas olham para o Deus que serve. Amém, querido? E, amado, a palavra do Senhor nos fala a respeito dessa passagem, uma passagem muito conhecida, mas é algo que nos chama para uma guerra, para uma batalha, mas aquilo que nós não vemos, mas é algo espiritual. É claro que muitas vezes existe manifestação, existe aquilo que Deus clareia para cada um de nós de uma maneira individual, mas é certo que tem algo assim no oculto. Então, o Senhor nos chama através da Sua palavra, o Senhor nos convida através da Sua palavra a nos proteger. A nos proteger para que... Pastor, mas e se eu não me proteger? Se nós nos protegermos ou não, querido,
as batalhas e as lutas elas vão acontecer do mesmo jeito. A questão é que nós vamos ser feridos porque deixamos a proteção de Deus de lado. Mas porque, como por exemplo, a palavra do Senhor está escrito que o dia mau ele virá. As aflições, elas vão bater na porta do nosso coração, elas vão tentar nos sufocar. Se nós nos fortalecermos, nós vamos resistir. Mas se nós não nos fortalecermos, com certeza não iremos resistir, assim como muitos têm perecido. 1000 têm caído do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas você não tem sido atingido porque você está com o Senhor. Você está com a presença de Deus, a palavra de Deus é com você. Senão, com certeza, hoje você não estaria aqui. Mas com certeza você estaria em outro lugar, fazendo tantas outras coisas. Mas, querido, então a palavra do Senhor nos pede para que, nesse rápido comentário, para que nós tomemos algo da parte de Deus para as nossas vidas, para nos proteger. Proteção de Deus, isso é o cuidado de Deus para cada um de nós e por cada um de nós, para que a gente não se perca. Cuidado de Deus, o amor de Deus. Então, querido, o que primeiro o Senhor pede para que nós venhamos a tomar para cada um de nós? O cinturão da verdade. É isso? Palavra da verdade. Usar ela como cinturão. E por que nós precisamos, querido, de algo que simboliza um cinturão? Porque aqui ele faz uma metáfora, ele faz uma simbologia, uma analogia. Mas olha aqui, e ele compara isso com os utensílios, como a armadura que os soldados romanos usavam. E é por isso que Paulo, sendo ele também um cidadão romano, ele conhecia muito bem daquilo que ele estava falando, dessa comparação. Por isso que Deus usou ele principalmente para falar essas coisas. Mas por que quando se fala em cinturão da justiça? Porque Satanás, querido, é cinturão da verdade. Porque Satanás, ele sempre, a primeira mentira que ele introduziu na terra já teve êxito, e ele continua mentindo, e o pai dele é mentira, como diz o Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 44, e a mentira continua se espalhando por aí. É interessante que tantas pessoas, elas ouvem tantas mentiras, que quando a gente fala uma verdade, a pessoa estranha. Né? A pessoa estranha. Quando a gente fala a verdade, a gente prega a verdade, né, André? As pessoas estranham, elas ficam assustadas com a gente. Mas na verdade, é nada mais, nada menos do que está escrito na palavra. Nada mais, nada menos. Então, querido, quando nós tomamos, querido, o cinturão da verdade para cada um de nós, com cada um de nós, nós colocamos, isso simbolicamente, nós colocamos em cada um de nós, querido, as mentiras de Satanás, elas não surtem efeito na nossa vida. Porque quando você conhece a verdade de Deus, você manda rapidinho a mentira embora. Quando você toma a verdade de Deus para si, quando você conhece aquilo que é verdadeiro, o que é mentira você pode mandar embora. É como, por exemplo, quando nós olhamos os padrões, entrando um pouco na questão família, quando nós olhamos os padrões das famílias do mundo aí fora, em que se prova antes de casar, aquela coisa toda, e vale tudo, e sabe, gostou, não gostou, procura outro. Aqueles padrões imundos que existem no mundo aí fora, querido. É como quando nós olhamos uma mentira assim, quando nós olhamos para a verdade, querido, nós podemos descartar essa mentira do mundo, essa coisa que vem deturpando os valores de Deus, aquilo que Deus colocou para cada um de nós como padrão, como regra, e como algo que vem honrar até Ele mesmo, para que a gente possa tomar para nós. Ou seja, quando você recebe a palavra de Deus para a sua vida, porque para que serve o cinturão, irmãos? O cinturão ele serve também como algo que segura e sustenta toda a armadura. Ou seja, a verdade é o que sustenta toda a nossa vida e que, de certa forma, nos dá proteção também para que nós continuemos, quando nós venhamos a continuar crendo no Senhor. Você vê a importância de nós crermos na verdade e de nós carregarmos a verdade conosco? Somente os cristãos, irmãos, eles têm a verdade consigo. Somente os cristãos conhecem a verdade. Porque a palavra do Senhor ela é revelada, ela é mostrada através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra Jesus, quem Ele é e como Ele é. Mas, querido, somente os cristãos, eles conhecem realmente a verdade, porque muitos, amados, eles têm essas Bíblias nas suas casas, talvez na estante empoeirando, talvez em um porta-bíblia largada lá. Mas, querido, somente os cristãos, somente os filhos de Deus, pelo menos é para ser assim, somente esses, querido, analisam, avaliam a palavra, porque amam a verdade e tomam a verdade para si. E só isso pode vencer, querido, Satanás. E só isso pode vencer, querido, todas as obras, todos os laços. Só isso pode desfazer aquilo que muitas vezes é feito para muitas pessoas. E o Senhor Jesus nos disse, em João capítulo 14, no verso de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem a verdade, querido, sem tomarmos isso para nós, nós nunca poderemos chegar até Deus. Mas quando nós tomamos a verdade de Deus para cada um de nós, querido, aí se completa a palavra de Deus em nossa vida, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, querido? Porque ele crê no unigênito de Deus, ele crê no Filho de Deus, ele crê na verdade de Deus, querido. Na verdade de Deus. É como, por exemplo, eu falar para você, ó, vai na minha casa, mas eu dou um endereço errado, um endereço mentiroso para você. Você nunca vai chegar na minha casa. É como muitos, por exemplo, falam assim, o caminho é que leva a Deus é esse, e é um outro caminho, nunca vai chegar até Deus. Assim como está escrito no livro de Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas seu final são caminhos de morte. Nunca leva a Deus, querido. Mas o caminho que se chama Jesus Cristo, esse vai chegar lá. Amém, querido? Graças a Deus. Ele nos pede, querido, nessa leitura desse texto também, para que nós venhamos a tomar para nós a couraça da justiça. Puxa, eu devia ter trazido aí se tiver na conexão, bloqueia aqui, procura uma armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Apareceu um soldado romano aí. Coloque para a gente. Salva ela. Pode fazer, fica à vontade. O Felipe vai estar procurando aí. Mas, querido, quando nós tomamos para nós a couraça da justiça, ao vivo assim mesmo, você viu como é que funciona? A gente pede aqui, ali, não tem problema não, fique em paz, então é família. Família de Deus é assim mesmo. Então, querido, quando nós tomamos a couraça da justiça para nós, para que serve a couraça, amado? Para que serve a couraça da justiça? Satanás, não sei se você se lembra, lá quando Jesus ele estava debatendo com Satanás, depois de um momento de consagração, de um tempo que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando ao Senhor, e antes de ele sair para o seu ministério, Satanás estava lá debatendo com ele. Satanás dizia uma coisa, ele dizia outra coisa também, e ali naquele contra-ataque, né? Mas é interessante, quem é que saiu vitorioso dali? O mentiroso? Não, o dono da verdade. O dono da verdade, por quê? Porque ele estava também revestido, querido, e a vestimenta do Senhor completa. Ou seja, os ataques frequentes de Satanás no coração de muitas pessoas têm surtido efeito. Guarda isso no teu coração. Os ataques frequentes de Satanás no coração de muitas pessoas têm surtido efeito. Isso é muito grave. E a couraça, ela protege uma parte assim do peito que também protege o coração. Olha só que curioso, né? O apóstolo Paulo coloca algo voltado para isso, protege também o coração, porque o coração é o centro de todas as coisas, é o centro das nossas emoções também. E é interessante que a intenção que não é simplesmente fazer com que a informação ou que a seta chegue na mente, mas para que ela desça para o coração. Porque quando, querido, o mal ele desce para o coração do homem, o homem só precisa então de uma oportunidade para ele executar o mal. Sabe? Quando está na mente, ele fica até meio pensando assim, será que vai dar, será que não vai dar? Mas quando desce para o coração, aí é só oportunidade, só questão de tempo para a pessoa fazer aquilo que é mal. É por isso que Jesus, quando ele falou a respeito do homem, ele disse assim que o homem, que quando ele olhasse para a mulher e desejasse no seu coração, ele já estaria pecando em adultério ali, já no coração. Por que ele não falou na mente? Porque no coração, quando desce para o coração, é rapidinho. Por que ele pede para que nós venhamos amar a Ele de todas as formas, a buscar Ele de todas as formas, com a nossa mente, com o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo que somos? Por quê? Para não dar legalidade nenhuma, amado, mas para que nós venhamos a nos direcionar somente para o Senhor e não dar lado para Satanás, para a ação dele na nossa vida. Então, querido, ele tenta atacar muitas vezes, querido, a dignidade, a confiança. Sabe quando a pessoa ela deixa de crer no Senhor por um espaço de tempo? Isso já aconteceu com você? Ou só já aconteceu comigo? Tem coisas que só acontecem com a gente, né? Porque com os outros acho que não acontece. Já aconteceu com vocês? Quando você, por um espaço de tempo, você começa a olhar para si mesmo, para as circunstâncias, você começa a desconfiar de Deus. Mas será que Deus é isso aqui? Será que o Senhor? Que entram uns montes de será na tua vida. Será que Deus vai abrir essa porta? Será que Deus vai preparar tal coisa para mim? Será que Deus vai me guardar? Será que Deus vai me livrar? Já aconteceu isso com você? Entra um será na vida, sabe, querido? Você já coloca ali em questão a confiança de Deus. Nós confiamos realmente no Senhor. Então tudo isso, o que é, querido? É um acaso? Não. Tudo isso são setas do maligno que ele lança para a vida das pessoas. É interessante, olha aí. A vestimenta do soldado romano. Então, queridos, são setas malignas que ele coloca, que ele vai lançando na mente, no coração das pessoas. E quando a pessoa está protegida, o que acontece? Ela fica ali, querido, guardada pela sua proteção, ou seja, pela justiça de Deus, que é a armadura de Deus, e que protege todo o corpo, protege o nosso coração, e ele nos assegura, querido,
a Deus, Ele nos guarda para Deus. Por quê? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, está escrito assim, que toda a Escritura ela é inspirada assim por Deus e é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir as faltas e também nos ensinar na maneira certa a viver. E quando nós estamos ali, quando isso falando da justiça de Deus, ou seja, quando nós guardamos, querido, tudo isso para nós, quando as coisas começam a falhar, a gente apela para água. Então, quando nós guardamos tudo isso para nós, o que acontece, querido? O nosso coração ele está guardado, Padre. Porque o Senhor também diz na palavra dele, procura te apresentar-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, sabe? Ou seja, para que ele possa ser aprovado por quem? Pelo Senhor. Ou seja, então tem obreiros aprovados e tem reprovados pelo Senhor. Mas a partir do momento que nós tomamos isso para nós, querido, nós guardamos isso para nós, você pode ter certeza, amado. Nós temos essa vantagem, vamos chamar assim, porque nós temos aquilo que é maior conosco. Porque, querido, a verdade, querido, é sempre maior do que a mentira, querido. O livramento, amado, é sempre maior do que o laço, é sempre maior do que o acontecimento, o livramento de Deus. Sabe, querido? A cura é sempre maior, querido, do que a ferida, do que, sabe, o mal que acontece na vida da pessoa. É sempre maior aquilo que Deus tem para cada um de nós, amado. A restauração é sempre maior e sempre mais poderosa, sempre mais importante do que as brigas ou muitas vezes a queda. A restauração que o Senhor faz é sempre maior e sempre nos vai fazer lembrar de buscar a presença do Senhor. Olha só, querido, os sapatos da prontidão do Evangelho, da divulgação. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se é algo que nos nossos dias nós vemos, são pessoas, a gente até teve prova disso, né? Hoje eu parei para ouvir os irmãos evangelizando e falando da palavra, né? Mas eu até parei para ouvir, mas eu gosto de ouvir, na verdade. Então é algo assim interessante, querido, porque tantas e tantas pessoas já ouviram na sua vida mentiras a respeito de Deus que estão saturadas, querido, quando se fala o nome do Senhor. Ah, mas já ouvi tanta coisa, mas será que isso aí não é? Sabe? Não é aquilo, não é aquilo, não. Evangelho, salvação em Jesus. Sabe que as pessoas, quando eu fui evangelizado, quando a palavra de Deus chegou até mim, não sei como é que aconteceu quando ela chegou até você, parecia ser simplesmente mais uma religião, parecia ser simplesmente mais uma crença, mais algo que alguém queria aplicar em mim, aquela coisa toda. Mas na verdade Jesus não é isso. Jesus não é religião. Jesus, querido, não é simplesmente algo novo que se passa por aí. Ah, tem algo novo aqui, tem um Deus novo. Não, querido. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É a porta, querido, para aquele que quer entrar no céu. É o único caminho, é a ponte, querido, que nos faz passar sobre o abismo para nós entrarmos na Nova Jerusalém. Jesus é esse caminho, Jesus é. Então, mas para isso, querido, nós precisamos divulgar o Evangelho da salvação. Aqui nós divulgamos, aqui dentro da igreja, mas nós usamos meios de comunicação aqui agora, no nosso caso, nós usamos as redes sociais, usamos a internet para poder divulgar o Evangelho da salvação também, de alguma forma. Mas agora nós estamos indo para a rua para também divulgar o Evangelho da salvação nas ruas, para que as pessoas possam conhecer, né? E muitos, até mesmo acham, muitos veem assim. Eu sempre comento com os irmãos que 2 grupos pequenos na igreja são um grupo de oração, estudo da palavra e evangelismo. São os menores grupos da igreja. Você quer ver um grupo grande? Faz um grupo de louvorzão. Meu Deus do céu, eu também quero. Sabe? Às vezes não canta nem no banheiro, assim, não tem costume de cantar nem no banheiro, mas eu quero. Amado, é verdade, acontece isso, normal. Mas por quê? Porque é algo que chama atenção, algo legal, gostoso, assim, algo que assim, sabe? Mas também, se você parar para analisar o outro lado da história, tem um preço para se pagar. Existe um preço, sabe? Mas voltando para cá, amado, se olha muitas vezes para a divulgação do Evangelho, para aqueles que vão anunciar o Evangelho, o pessoal olha assim, vê algo como tão desprezível, algo assim tão baixo, sabe? E na verdade o Senhor nos mostra assim, algo totalmente diferente, né? E a pessoa mostra que isso para nós é um peso muito grande. Puxa, vai ser mais um pastor, mais um missionário, mais um evangelista, mais um obreiro, mais um.
Puxa, mas isso aí é complicado, hein? Sabe aquele monte de pessoas falando aquele monte de problemas para você, e como é que isso fica? Você já tem os seus, você já tem a sua vida, você já tem suas preocupações, seu trabalho, tantas coisas. As pessoas colocam isso como um peso, querido, para cada um de nós. Mas você sabe o que a palavra de Deus ela diz a respeito desse assunto? Romanos capítulo 10, no verso de número 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, anunciam as boas novas da salvação. Como é que vão crer se ninguém vai enviar? Como é que as pessoas que passam na rua, elas vão ouvir o evangelho verdadeiro se não tem um grupo de evangelismo para estar falando, entregando um panfleto que seja, ou dizendo Deus te ama, Jesus é o caminho? Como é que a pessoa vai crer, amado? Às vezes nós falamos que nós amamos a Deus, amamos nossos irmãos, amamos... Mas a gente sabe que as pessoas elas vão para o inferno, todos os dias vão pessoas para o inferno, e a gente às vezes não sai de dentro da igreja para falar do Evangelho, para entregar um panfletinho que seja. A gente às vezes não sai. Ainda que seja para ficar lá na esquina, sabe? Assim entregando para quem passa. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ainda que seja para isso. Aí essa pessoa fala assim: eu vou lá, vai passar um monte de amigo meu lá, um monte de colega meu, puxa, o que vão pensar de mim? Aquelas pessoas que conheço, assim, que falam comigo, e como é que elas vão me ver, será, no outro dia? Como será que elas vão, qual vai ser a reação delas depois, e como é que vai ficar a nossa amizade? Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. A preocupação é como é que vai ficar a nossa amizade com Deus se nós não fizermos a obra dele. Como é que vai ficar a nossa amizade com Deus, nosso crédito com o Senhor? A gente às vezes se preocupa mais com o homem do que com Deus, mais com o que o homem pensa da nossa vida do que o próprio Deus. Querido, aquilo que vão pensar ou deixar de pensar, não importa. Existe até a canção que a gente cantava um tempo atrás, né? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E aí vai. Ou seja, amado, o que vão pensar de nós, querido? Nós não somos desse mundo mesmo. A esse mundo nós não pertencemos. Nós estamos simplesmente, como estava falando esses dias atrás, em um comentário bíblico, nós estamos simplesmente passando por esse mundo por um curto período de tempo para nós decidirmos para onde nós queremos ir. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos morar com Jesus, queremos morar com Deus por toda a eternidade, nós vamos tomar a palavra de Deus para nós crer nela e obedecer a ela. Só que se nós dissermos: não quero Jesus, eu quero viver minha própria vida, a pessoa tem toda a liberdade, ela vai pegar e viver a própria vida dela, conforme as filosofias dos homens aí, conforme algum ensino que ela recebeu, e ela vai viver a própria vida dela, mas ela vai morar no inferno também por toda a eternidade, vai para o lago de fogo no final da história. Nós temos o poder da decisão. O próprio Deus disse: diante de vocês está a bênção, a maldição, a vida e a morte, mas Deus diz: escolham a vida para que vivam. Escolham a vida, escolha a melhor parte. A melhor parte, Jesus sempre dá a dica, né? Maria escolheu a melhor parte, está sentada aqui aos meus pés ouvindo, e não vai ser tirado isso dela. O Senhor sempre nos mostra a melhor parte, mas diante de nós sempre vai ter opção. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida sempre vai estar diante de nós. Nós sempre no mundo espiritual vamos encontrar ali uma bifurcação. Quem é motorista sabe disso. É quando de uma estrada saem duas assim, vai uma para cada lado, e você tem que pensar: para onde que eu vou? É assim no mundo espiritual. Todos os dias nós tomamos decisões, se vamos mentir ou não, se vamos desagradar a Deus ou não. Isso é decisão, para onde nós vamos, que caminho nós vamos, que direção tomar, trair ou não, ser fiel, obedecer a Deus ou desobedecer e entristecer a Ele. Enfim, todos os dias, amado. As decisões elas são colocadas diante de nós, tudo isso é colocado diante de nós. Eu disse algo assim bem sério para os irmãos esses dias. A gente estava conversando com ele lá no Retiro São João. Eu disse assim, algo que a gente sempre comenta no batismo: as atitudes que nós tomamos mostram e demonstram filho de quem nós somos. Se nós tomamos atitudes de Deus, voltados para Deus, princípio bíblico, aquilo que Deus quer para cada um de nós, mostra que nós somos filhos de Deus, nós fomos gerados pelo Espírito Santo e brotou esses frutos, essas atitudes. Agora, se nós vivemos a nossa própria vida, que é aquilo que o maligno quer, e praticamos as obras das trevas, mostra que nós somos do maligno e nós vamos partir para ele por toda a eternidade, e é para lá que nós vamos ficar.
eles ficaram assim, olho arregalado. Regala o olho e abre o coração para Jesus, para que a palavra possa entrar e fazer morada. Mas amém, amado? Então, querido, Deus nos deu, querido, algo maravilhoso que é a palavra dele. E ele nos faz, querido, e ele, interessante que isso é colocado como que, por exemplo, um sapato, como que algo que nos faz caminhar, andar, sabe? E você já caminhou descalço, por exemplo, pelo asfalto, pelas ruas quentes, se te incomoda, se traz sabe, enfermidade, até mesmo os teus pés começam a doer, você não vai muito longe, mas quando se fala assim como uma espécie de sapato da divulgação do Evangelho, ou seja, quando você quer tomar a atitude de Deus para você anunciar o Evangelho da salvação, seja através de cânticos, seja cada um Deus usa da sua maneira, seja através da ministração da palavra falada, seja através do que for, querido, o Senhor ele vai dar um consolo, ele vai dar um respaldo, ele vai dar, querido, como se fosse assim, uma proteção para que você possa suportar o calor da vida, para que você possa suportar, sabe, tudo aquilo que possa te fazer mal, o Senhor vai te dar. Existem coisas que Deus só nos dá quando nós vamos, quando nós tomamos atitude. E esse é um mistério. Por que Deus não mostra antes? É fácil, né? Eu te mostro a Nova Jerusalém todinha aqui. Deus faz descer ela e fala assim, aqui que vocês vão morar. Aí você fala, não, eu vou entregar minha vida. É isso. Nós precisamos entregar a nossa vida já pela palavra. Nós precisamos crer que as promessas de Deus são reais para cada um de nós. E que elas são incomparáveis. Incomparáveis. São as promessas do Senhor para as nossas vidas. São incomparáveis. Quando nós cremos, querido, isso começa a se tornar real na nossa vida. O escudo da fé, querido. O escudo da fé. Para que serve um escudo? O que nós vemos, querido, é quando são realizados os ataques de Satanás, com os insultos dele, até mesmo com as tentações, nós precisamos ter um escudo. Os irmãos que assistem filmes bíblicos, principalmente aqueles filmes assim, não os novos, mas os mais antigos, tem aqueles que vão com escudeiro, às vezes até na frente, mas normalmente o soldado ele carrega ali um escudo, aquele escudo ali, ó, e serve para desviar ali as flechas, né? Vem uma flechada, ele desvia, ele protege o seu próprio corpo, enfim. Ou seja, o escudo ele serve também como proteção para a vida da pessoa. Sabe? É interessante que quando se fala a respeito do escudo da fé, a fé, o que é a fé? A fé é algo que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por que muitas vezes isso é tirado de muitas pessoas, querido? Porque a partir do momento que a pessoa ela ouve a palavra de Deus, querido, assim como diz a carta de Paulo a Timóteo, ela ouve a palavra de Deus, as escamas caem dos olhos dela, e ela passa a conhecer a Deus, e ela passa para o plano da salvação, e ela passa a ser salva. Então, é por isso que em 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas. Por quê? Para que não resplandeça a glória de Deus para a vida dela, para que ela não veja o caminho da salvação. Mas quando ela tem fé no Senhor, quando ela recebe não a sua fé natural, que é aquela que faz que a pessoa acredite em qualquer coisa. Acho que isso aqui é um Deus. Já acha que ele é um Deus, já curva dentro daquilo, achando que é um Deus. Não essa fé natural, mas a fé que Deus dá, que Deus nos dá para nós virmos a crer nele, sabe? E nas coisas dele, nas coisas que são verdadeiras. Quando nós recebemos isso, querido, você pode ter certeza que nós estamos protegidos contra as inflamadas setas de Satanás, porque o escudo ele nos protege. Amém, querido? Assim como diz, por exemplo, o salmista no Salmo de número 121, como ele poderia dizer isso? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se ele fosse incrédulo. Porque as pessoas antes elas faziam seus sacrifícios até a Deus nos montes, elas ficavam esperando que Deus viesse responder, que Deus viesse abençoar. E ele, por isso ele disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, Senhor, eu fiz um sacrifício a Ti, ofertei algo a Ti, Deus, olha, está aí meu coração, eu espero o recurso do Senhor para a minha vida. Mas como é que se ele fosse um incrédulo, ele esperar alguma coisa de Deus? Mas ele precisava crer, ele precisava ter fé. É por isso que quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É a hora que o Espírito Santo diz assim, olha, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós podemos crer no Senhor em verdade. Amém, querido? Amém, amado? Amém. Então, querido, tantas vezes, né, nos faz desanimar na caminhada, ou tantas pessoas desanimam na sua caminhada cristã. Sabe, querido, pensa em voltar atrás, aquela coisa toda, não quero mais Deus, não quero mais Jesus, o patinho feio espiritual, né? Não quero mais Deus, não quero mais Jesus, não quero mais ser cristão, sabe? Muitos têm voltado, infelizmente, mas
abreviando, o Senhor ele nos dá algo que é a salvação, mas ele coloca isso como se fosse, uma simbologia, uma analogia que ele faz, como se fosse um capacete para cada um de nós. Ele chama de capacete da salvação. Olha só, o capacete da salvação. O capacete ele protege a cabeça, a mente, né? E protege ali até mesmo algumas partes aqui atrás. Mas o capacete ele serve, né? O capacete da salvação, ou seja, mas por que o Senhor nos dá esse capacete? Porque Satanás também deseja, querido, que nós tenhamos dúvidas a respeito de Deus, mas para que também nós não venhamos a crer que Jesus, ele é a nossa salvação. E algumas pessoas, quando elas olham para si, olham para o pecado da sua vida, querido, elas, se tivesse um buraco, amado, elas entravam dentro e falavam, Jesus. Não sei se você já conversou com pessoas assim, porque, claro, aquele que não é cristão não tem o capacete da salvação, não vestiu a armadura de Deus, não está revestido ali por ele, mas quantas pessoas você conversou, talvez, que a pessoa disse assim para você, eu não mereço salvação, não sou digno de salvação, meu destino está pronto e eu vou para o inferno, lá é meu lugar, porque eu sou mal, fiz tantas coisas, e a pessoa não quer nem o perdão de Deus. Quantas vezes você já conversou com pessoas assim? A própria pessoa já se pré-julga, ela já condena a si mesma, dizendo que ela não merece. É claro que não merece, ninguém merece. Mas isso foi algo dado por Deus, querido, para cada um de nós, para nós e para a nossa família. O próprio Josué disse isso, eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. O que ele está trazendo para a casa dele? O que ele está trazendo para a família dele? Salvação, amado. Salvação para cada um de nós. E ele coloca isso como capacete da salvação, porque protege as nossas mentes para que nós não venhamos a ter dúvidas a respeito de Deus. Eu vi uns negócios lá um dia, mas eu não tenho certeza. Não, amado, você não viu uns negócios uns dias. Você ouviu a palavra de Deus e você não precisa ter dúvida. Você pode ter certeza que a palavra de Deus é verdade para cada um de nós. Guarda na tua mente, mas faz descer também no teu coração, porque é isso que vai nos abençoar. É isso que vai guardar a nossa casa, amado. E nós não podemos ter dúvida a respeito, querido, de se o sacrifício na cruz do Calvário surte algum efeito para nós mesmos, querido. Porque o que faz diferença na vida do cristão, amado, é o sacrifício de Jesus na cruz. Se Jesus não tivesse morrido e entregado sua própria vida na cruz, amado, eu e você, nós poderíamos estar até mesmo tentando adorar a Deus, mas nós estaremos perdidos. Porque Jesus é que faz essa mediação, ele que faz essa aliança entre nós e Deus. Existe até uma canção, tudo lembra a canção, não é? Canção que cantávamos há muito tempo atrás, que dizia: Jesus é a aliança entre você e Deus, entre eu e Deus, uma coisa assim. Ou seja, mas Jesus, o que ele é? É uma aliança. Aquilo que foi quebrado no jardim do Éden, Jesus ele relicou lá na cruz do Calvário. E nós não podemos ter dúvida a respeito disso, porque isso é o que nos traz salvação para as nossas vidas. E a espada do Espírito, para encerrar. O que é a espada do Espírito? Olha só, a espada na mão do soldado. A espada serve para quê? A espada, irmão, ela serve para atacar, mas ela serve também para a pessoa se defender. Né? É interessante que quando a gente vê essas lutas de soldados, a gente vê eles manuseando tão bem a espada, né? E defende aqui, defende ali, defende as pernas, tantas coisas assim. A gente vê eles se defendendo tão bem. E quando o Senhor nos fala para que nós venhamos manejar a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, bem, nós passamos a entender por que realmente nós precisamos manusear e manejar a palavra de Deus bem. Para que nós não venhamos a ser atingidos até mesmo, e para que nós venhamos também a contra-atacar o maligno. Sabe, querido? Porque tem pessoas que só se defendem. Né? Só se defendem. Mas você sabia, no mundo que a gente vive, a gente participou de algumas coisas, tem coisas que não traz fruto nenhum. Mas Deus permitiu, sei lá, quando a gente era ímpio, estava no mundo lá fora, de participar de algumas coisas assim, de algumas tolices desse tipo, de artes marciais. É interessante que, na época lá fora, a gente aprendia, mano, que quando às vezes a pessoa, mano, quando ela defende bem, ela não precisa nem atacar, sabia? Às vezes a própria defesa da pessoa, o outro já se machuca, o outro já se fere, é algo assim bem interessante. Algo bem interessante. Mas a espada do Espírito, amado, é algo que nos dá a condição de atacar, mas algo que também nos ajuda na defesa. Como é que está a tua defesa? Está bem protegido? Você está bem guardado aí pela espada do Espírito? Você confia nela? Você carrega ela, você confia nela? Você não é daqueles que esquecem a espada do Espírito por aí não, né? Depois chega em casa, ai meu Deus, esqueci minha Bíblia. Você não é não, né?
O espada do Espírito assim, irmão, não faz efeito nenhum, não, porque a gente esquece qualquer lugar, né, o valor que a gente dá para a palavra de Deus, você perdoa. Mas quando você carrega ela, você se lembra dela todos os dias da sua vida, quando você tem carinho em andar com ela, em guardar ela na tua mão, mas também no teu coração, você não esquece ela. Porque você fala assim, não, chegar em casa eu vou ter que ler. Vou ter que me fortalecer, vou ter que me guardar, porque é a única arma de ataque e defesa que o Senhor Jesus nos dá ali, algo divino, algo de Deus para nós. Porque, amado, Satanás não adianta você pegar um revólver e falar assim, eu vou te matar, seu infeliz. Ele vai dar risada. Ele vai pá, não adianta nada. Vai resolver nada. Você fala, não, eu vou te pegar, eu vou fazer isso, não vai resolver nada. Porque ele é um ser espiritual. Então, só com as armas espirituais nós podemos, querido, destruir todas as obras de Satanás. E para isso que está escrito, é por isso que está escrito em 1 João capítulo 3, verso número 8, querido. Para isso se levantou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás, toda a obra do maligno. A partir do momento que nós tomamos a palavra de Deus para nós, através das nossas vidas, querido, as obras dele podem ser desfeitas. Através das nossas vidas. Amém, querido? Amém, amado? Amém. E nós não podemos, amado, recuar da nossa fé, da nossa família, dar ouvidos para essas setas malignas, sabe, amado? Que vem tanto bombardeando a mente de tantas pessoas, e vem invertendo valores. E é interessante, irmãos, que algumas pessoas, elas não concordam com as setas e com as informações que vêm do mundo lá fora, mas elas simplesmente se calam. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é bíblico. Quando eu falo amém para alguma coisa que não é de Deus, querido, eu vou estar concordando com aquilo, eu vou estar colocando debaixo desse jugo também, do mesmo jugo que a pessoa que me disse lá no mundo lá fora. Quando eu digo amém para alguma coisa, estou concordando, eu também me alianço aquilo. E é por isso que a palavra do Senhor lá na carta aos Efésios pede para que eu venha condenar as obras das trevas. Senão também vou estar fazendo parte daquilo. Olha só que interessante. Não basta só não concordar. Eu tenho que acusar, eu tenho que condenar, dizer, olha, isso não é de Deus. Isso aqui é do cão, isso não é de baixo, isso não é de Deus. Isso não pertence ao Senhor. Sabe, querido? E muitas pessoas, eu vejo até interessante, amado, que muitos pastores, muitos homens de Deus até mesmo, quando vão para a mídia, acabam se colocando diante de situação assim, problema familiar, e se perguntam algumas coisas. Muitas pessoas omitem. Muitas pessoas omitem pensando até mesmo na sua própria honra, mas muitas pessoas omitem, muitas pessoas preferem não responder, não ser questionadas a respeito de algum assunto, e acaba concordando com aquilo. Sabe? Você tem concordado com o que, amado? Com as coisas que levam até você, a respeito dos princípios de Deus. Você tem concordado com aquilo. Ou você tem exposto, você tem dito, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é coisa errada, isso não pertence a Deus, isso não é para mim. O que você tem concordado no teu coração, na tua mente? O que você tem trazido, amado, para você? Sabe, querido? Quando nós expomos as obras das trevas, nós mostramos que nós somos cristãos e que nós temos um princípio. E o princípio é de Deus para cada um de nós. Sabe? E é por isso, irmãos, que ao invés de muitas vezes se pregar a verdade de Deus, muitas às vezes preferem mais manobrar e ir, sabe, fazendo umas manobras, malabarismo aí, um monte de filosofia colocando na mente, no coração da pessoa, às vezes para não se comprometer diante dos homens. Sabe, querido? Mas isso também é uma obra de Satanás, quando muitas vezes não se fala a verdade. Para que a verdade fique ali camuflada, sabe? Mas a verdade ela precisa ser exposta. A palavra do Senhor, como diz o Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E Jesus ele diz assim, como é que você pode acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa? Colocar, sabe, debaixo... Não tem como, você tem que acender a lâmpada e colocar uma lamparina e colocar ela num lugar alto para que todos possam ver. Para que a luz possa brilhar e as pessoas possam sim andar na luz que ele está simbolizando ali. É claro, a pessoa do Jesus Cristo, a palavra, o Evangelho. Então a verdade ela precisa ser levada, as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Mas Jesus conta conosco. E às vezes, querido, tantas setas e tantas informações assim, que elas vêm, as pessoas sabem o que elas dizem, mas pastor, eu não tenho recurso, sabe, não tenho condição, sabe, de pregar o Evangelho, de fazer com que essa palavra venha sair da igreja, ir por tantos lugares. Pastor, eu não tenho recurso, não tenho condição. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E quem disse que nós temos condição? Tempo atrás, a filmadora, a câmera, ela caiu assim, do lado do visor, quebrou. Né? O conserto ficou R$220 só. Só pagou a lentinha, ficou R$220. Ela é cara, aquela era manutenção cara.
E a gente pensou assim, puxa, agora, né? Como é que a gente vai fazer? Aí eu falei para a esposa, a gente vai usar o que a gente tem, independente se tem câmeras, se tem isso, tem aquilo. Futuramente vai ter uma profissional aqui, e vai ter várias câmeras profissionais filmando todos os lados. Eu creio nisso, porque, sabe, é o que desejo que existe no nosso coração. A gente não vai medir esforço para isso. Mas eu falei, a gente vai usar o que a gente tem, né? Se a gente tiver, sei lá, alguma coisa para mandar isso, a gente vai fazer. E eu falei assim, a gente tem telefone. Tem gente que fica usando para WhatsApp. Tem gente que fica usando para Facebook o dia inteiro. Sei que tanto, sabe, mais Jesus do que Facebook. Jesus, espera um pouquinho aí, deixa eu mandar essa mensagem aqui. Jesus quer falar, espera um pouquinho, Jesus, deixa eu terminando aqui uns pontos. Jesus, tá bom, Jesus, tem um aqui, me adicionou, vou ter que mandar esse recado. A luzinha verde o dia inteiro. Jesus do lado, sabe, querido? Mas o que a gente tem, na verdade, a gente coloca como recurso para a obra de Deus. É o que está filmando. Você percebe que as gravações agora, a qualidade está bem inferior. Mas a gente está usando, a gente não deixa de usar. A palavra não deixa de chegar à tua casa, e a palavra de Deus não deixa de chegar nos lugares que nós já é mandada. A palavra não deixa de chegar. Ah, pastor, mas e agora que nós vamos fazer? Deus vai dar estratégia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Deus vai dar estratégia aqui. Se é a palavra de Deus, Deus tem intenção que ela chegue a outros lugares, Deus vai dar estratégia. Não importa como, não importa de que maneira, como as pessoas vão ver, nós importamos como Deus ele vê a nossa vida, como Deus vê aquilo que nós fazemos para Ele, se Deus ele realmente vai receber o que nós fazemos para Ele, porque para as pessoas pode ser algo muito simples, mas nós procuramos fazer o melhor para Deus, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém, querido? Mas o que eu vou oferecer para Deus? Você é o melhor para Deus e você é o melhor para a glória de Jesus. A tua fidelidade é o melhor para a glória de Jesus. A tua vida na presença de Deus, querido. A tua vida no altar de Deus é o melhor, irmão. O fato de você, querido, vir à igreja, louvar a Deus, buscar a Ele, adorar a Ele, ser fiel a Ele, você participar dos grupos até mesmo que existem na igreja, amado, isso faz diferença, isso é o melhor, querido, que você pode dar, ou seja, você pode oferecer algo ao Senhor, querido, teu coração, a tua vida, sabe, adoração, você pode oferecer algo ao Senhor. De repente você vai falar como aquela viúva que diz, eu não tenho nada em casa, mas daqui a pouco ela lembrou, mas que eu tenho um pouquinho de azeite sim em casa. Nós sempre temos alguma coisa para nós adorarmos ao Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Nós estaremos orando também pelas famílias essa noite. Feche os teus olhos. Com os teus olhos fechados. Se você puder, você coloca a mão no teu coração. Se você puder, só levantar a tua mão. Se você não puder, só fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Deus amado, nós te damos graças. Te damos graças, Deus, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito. Te damos graças, Deus, pela tua verdade. Te damos graças, Deus, porque a partir do momento que se ouve, Deus, a tua verdade, a tua palavra, Deus, ela começa a surtir efeito na vida, Senhor. Dos teus filhos, na vida daquele que crê, daquele que está disposto a obedecer. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada família, Deus, que está aqui representada nesta noite. Colocamos diante do Senhor cada pessoa representando, Deus, cada família. E a minha oração, Deus, por eles, Deus, é que o Senhor venha nos livrar, Senhor, do mal. Que o Senhor venha nos livrar, Deus, do maligno. De toda seta, Pai, de todo dardo inflamado, Deus, todo dardo de fogo, Pai, em nome de Jesus. Livra, Senhor, as mentes, Pai. Guarda, Senhor, os corações. Para que essas famílias, Pai, sejam estruturadas, Pai, no Senhor, na verdade do Senhor, com toda a armadura que o Senhor tem, Deus, para elas, Deus, para que elas possam vencer, Senhor, mais essa batalha, Deus, essa batalha espiritual. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças, Pai, nós abençoamos, Deus, cada lar, Pai, no nome do Senhor, para que o Senhor possa receber, Deus, cada vida, Pai, cada filho, cada filha, o marido, a esposa, os que puderam vir, aqueles que por um motivo ou outro não puderam estar aqui, eu te peço, alcança no nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de perto, mas também o Deus de longe. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti, Pai. Eu intercedo, Deus, por cada vida nessa noite, Pai, que está aqui no nome de Jesus, no nome precioso, como poderoso e bendito de Jesus Cristo. Nós
fique com seus olhos fechados.